uma grande dúvida para os nossos pais que apresentam crianças que têm transtorno ou deficiência. Quando a gente fala, de modo geral, transtorno e deficiência, nós estamos falando amplo, seja a criança sensorial, seja a criança em nível mental, seja a criança com apenas o transtorno. Aí a gente abre um leque de situações, gente. Deficientes físicos, deficientes intelectuais, transtornos de modo geral, TOD, TEA, TID, TGD, de modo geral, os transtornos, TDAH, dislexia, que são os transtornos de dificuldades de aprendizagem, todos estão incluídos quando a gente fala isso. Principalmente quando a gente fala de TOD e TDAH, cabe bastante tudo isso, porque a gente pode diminuir e muito, inclusive, as manifestações. É importante que se pense, e eu sempre bato isso, de que o fato de seu filho ter um diagnóstico não faz dele uma nova raça. Ele não abriu ou não está encabeçando uma nova raça, ou faz parte de uma nova raça, não. Ele é uma criança como outra qualquer. Ele tem uma mente, ele tem um sistema nervoso central, e fenotipicamente, como a gente fala, que é essa aparência aqui: 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 orelhas, cabelo, mão, tudo que toda criança tem. E ele tem também aqui no sistema nervoso central, que é o cérebro, ele vai ter todo um cérebro aparentado e automaticamente todo maquinado na atenção, na inteligência, na condição espacial, visual, auditiva, toda a parte sensorial, a motricidade, toda a condição de função executiva, toda a questão que a criança necessita dentro do complexo de aprendizagem e desenvolvimento de todas as suas funções vai estar aqui. Ela tem tudo, absolutamente tudo. Acontece que, em alguns momentos, dentro da questão nervosa ou da questão do transtorno, de modo geral, que mexe com os neurotransmissores, ela é uma criança que pode apresentar transtornos, que pode ser por uma lesão, pode ser causado por um mau funcionamento, pode ter sido ocasionado por uma série de situações que são muitas, não são poucas, mas que vão levar a um mau funcionamento. O mau funcionamento não complica todo o processo. Ele não leva a criança a um processo de inutilidade ou de isenção de determinadas situações. A não ser que seja surdo, ele não vai ouvir automaticamente, não vai compreender. Fora isso, a compreensão vai existir dentro dos níveis de condição de cada um. Tenha ele 2 anos, tenha ele 15 anos, as compreensões são diferentes. Tenha ele transtorno, tenha ele deficiência, ele vai ter a compreensão. Ele vai ter uma compreensão clara para tudo? Não, mas ele vai aos poucos entendendo a situação. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que começar a pensar é exatamente de que o meu filho compreende e que eu tenho que insistir. Ao contrário do que se pensa, o fato dele ter um quadro diagnóstico não invalida a minha ação. Quanto mais eu invisto, quanto mais eu sou, como se diz, inflexível, e quanto mais eu insisto na situação de manter, não, 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 mamãe não gostou, não faça isso, eu não gosto, eu não quero. Quanto mais eu insisto na minha posição de autoridade, mais obediência eu vou conseguir do meu filho. Quanto mais eu consigo obediência dele, no processo de vida dele, mais eu consigo que, ao nível de concentração, aconteça. Eu estou acionando todo o processo de concentração do meu filho. Não importa o que ele tenha. Quanto mais eu treino ele, quanto mais eu busco, quanto mais eu insisto, quanto mais eu sou firme, mais eu consigo que ele desenvolva o cérebro. Quanto mais eu relaxo, quanto mais eu faço por ele, quanto mais eu imagino que ele não consiga, menos ele se sobressai. É quando a gente fala normalmente no triângulo terapia, família e escola, essa união ela é importante dentro desse processo, no sentido de que a família ela respalda o processo da escola e a terapia ela vai fazer todo o jogo dessa situação. Então, por que tudo isso é importante? Porque quanto mais você acredita no seu filho, mais você reforça a escola, mais você reforça a terapia. Mais a família fica forte e ela se condensa com as outras atividades.
Se você não acredita no seu filho, se você acha que o transtorno o invalida a compreender, se você não insiste e você não faz o investimento dentro desse processo em casa, a gente, dentro da terapia e da escola, a gente não consegue também. Porque, do mesmo jeito que a criança fala para a professora: você não é minha mãe, você não manda em mim porque ela aprendeu em casa, ela também entende de que a mãe não acredita nela. Então, ela não vai falar: minha mãe não acredita em mim, mas ela vai apresentar na escola um comportamento que é inadequado ao processo de crescimento e desenvolvimento dela, porque ela não se sente acreditada pela família. Então, como é que eu faço para tudo isso da escola e da terapia terem um efeito máximo no meu filho, mudando o comportamento, viabilizando a minha autoridade de conhecimento, crendo no meu filho, insistindo, colocando ele no lugar dele de obediente, fazendo ele obedecer regras, normas, pai, mãe, evitando o processo de agressividade, fomentando todo o processo social dessa criança, porque quando ele começa a se sentir aceita em casa, ela vai se sentir pertencente no mundo social.